Então, boa noite a todos. Estamos hoje, no nosso quarto encontro do projeto 2023, Espiritualidade e as Terapias Holísticas, né? E aí, talvez algumas pessoas fiquem se perguntando, né, o que é que tem a ver a astrologia com a espiritualidade, né? E provavelmente Mari vai trazer um esclarecimento sobre isso. Mas a ideia é que, como nós partimos, né, do conceito de espiritualidade como um conceito muito amplo, né, onde o autoconhecimento profundo, essa abertura para se autoconhecer e para agir a partir desse autoconhecimento, percebido também como um movimento da nossa espiritualidade, né, a compreensão do nosso ser integral. Então, hoje a nossa convidada é Mariana Moragas, astróloga, cosmoanalista, oraculista e guardiã do Poço de Mimi, né? Então, quem ficou curioso, depois ela pode falar um pouquinho sobre cada uma dessas, né, dessas funções que ela tem, né? Então, o convite para Mari veio de um movimento muito lindo que ela fez com a gente. Foi um período de 4 encontros, eu acho, né, Mari? 4 encontros no grupo de mulheres transformadoras. E foi um movimento muito bonito, muito intenso, que nos levou assim a reflexões profundas sobre nós mesmas e a algumas ações, algumas mudanças, alguns planejamentos para 2023. Então, a partir desse movimento, fiz, olha, Mari, já está no radar do nosso projeto. Então, Mari, seja muito bem-vinda para falar com a gente um pouco aí sobre as contribuições da astrologia para o nosso autoconhecimento, nosso processo de autoconhecimento. Então, fica com você. Obrigada, Seja Mari. bem-vinda. Obrigada. Só antes de falar, porque, né, talvez tenha algumas pessoas aqui que Juliana, Rodrigo, o próprio Rodrigo que não conhece esse projeto, é um projeto que nós pensamos, eu, a Roseli e a Eliane, a partir de um olhar sobre esse ano, né? Esse ano 7, que é um ano, do ponto de vista, né, mais universal, é um ano completamente voltado para a espiritualidade. O número 7 é um número altamente espiritual. E pelo fato também da gente estar em um ano que é regido pela Lua, né? Um ano lunar. E aí, Eliane, no primeiro encontro, falou um pouco sobre essa Lua e sobre essa conexão que ela tem com a Lua, mas hoje eu gostaria de pedir a Mari que falasse um pouco também, né, a partir da astrologia, né, qual o significado desse ano lunar para a gente, né, o que ele traz para a gente de energia universal. Então, é isso. Bem-vinda, Mari, bem-vinda a todos. Gratidão a cada pessoa que está aqui presente. E vamos, então, entregar o bastão para a nossa querida Mariana. Obrigada, Mari. Agradeço muito o convite. Bem-vindos todos. Eu acredito que a astrologia seja uma ciência oculta que traz muita curiosidade, né, muito envolta em misticismo, e eu gostaria de apresentar ela aqui para vocês. Espero tirar algumas dúvidas, espero esclarecer alguns pontos, mostrar a astrologia como eu vejo e como me encanta. Então, para esse webinar, pela qual, né, que eu fui convidada, eu trouxe algumas referências que, né, a astrologia e a espiritualidade, realmente, quando a gente pensa assim no primeiro momento,
a gente não vê essa conexão. Mas quando você busca a espiritualidade a partir do seu autoconhecimento, né, a partir de alguns pontos, a gente vê que elas se encaixam, né, essas duas coisas. Então, eu peguei aqui como referência uma aula muito interessante que eu vi do Circuito Astrológico de 2023 da CN. Fechou o seu áudio, Mari. Opa, Abriu? não sei onde cortou, mas Um circuito bastante interessante. Aí, obrigada. A aula do Circuito Astrológico de 2023 da CNA, que foi a aula de Saturno em Peixes, que mais para o final vou falar um pouco mais desse trânsito que está acontecendo agora. Quem deu essa aula de Saturno em Peixes, trabalhando no invisível, foi a Isabel Miller. E peguei como referência também um episódio do podcast Luvas no Divã sobre espiritualidade, esse episódio. E, além disso, peguei também um pouco da minha mandala lunar para ver essa questão do ano regido pela Lua, né? Um ano lunar, o que isso significa. Então, passando pelas referências, o que é a astrologia, né? E o que é um mapa astral? A astrologia ela é uma ciência oculta que estuda o céu, né? Ela vai estudar os astros, principalmente, que são os astros que são a fonte de energia, né? A fonte de energia que dá vida para os signos e para as casas que a gente monta no mapa astral. O mapa astral, existem vários tipos, né? A gente tem mapa de trânsito, um mapa de sinastria e o mapa natal. O mapa natal, quando a gente fala de espiritualidade, eu acredito que seja o mais importante, que é aquele do momento do seu nascimento. Cada um de nós tem o seu mapa natal e ele vai dizer coisas sobre você, né? O posicionamento dos planetas por signo e casa vão dizer sobre você, né? Tem uma frase que eu gosto muito que o mapa natal é uma carta de amor do céu para você. Então, tem esse sentido de ser sua expressão pelos astros. Todos nós vamos ter nosso mapa astral, né? Nosso mapa natal. E cada mapa é único. Mesmo que alguém tenha nascido no mesmo dia e horário que outra pessoa, a expressão desse mapa vai ser única. A maneira como a gente usa nossos planetas, ela é única. E aí, ela é única com base na hereditariedade, no nosso ambiente de vivência, na nossa situação sociocultural e também com as nossas vidas passadas. Tudo isso a gente carrega conosco e influencia na maneira como a gente expressa nosso mapa. Tem alguns pontos no nosso mapa natal que vão falar mais sobre espiritualidade. Esses pontos costumam ser os signos e as casas de água. Na astrologia, quando a gente fala de planeta, a gente está falando de atributo e de função. Então, um planeta ele tem uma função e ele te dá aquilo que é da função dele. Um signo, ele é uma energia. Então, é a energia que você aplica quando você vai exercer a função do planeta. E uma casa, ela é uma área da vida. Então, é onde você vai exercer a função daquele planeta com a energia daquele signo. Isso que compõe nosso mapa. Então, quando a gente fala de pontos espirituais, esses pontos estão mais ligados a signos, planetas e casas de água. Porque o elemento água tem todo aquele envolvimento com as emoções, com aquilo que é até mais místico também, né? Tudo aquilo que nos encanta, então estão mais ligados a esses signos. Mas não são todos, né? O signo de fogo também, e o planeta de fogo também está muito ligado com essa força de vontade. Então, também esse impulso que a gente tem por buscar, esse impulso de vida, que também está conectado, de certa forma, com a espiritualidade.
Então, os signos que eu separei aqui, que falam, né, de espiritualidade no mapa, a gente tem Peixes e Sagitário. Sagitário é um signo de fogo, né, que é a flecha, que é o buscar, o que a gente traça como meta. É um signo também que está muito ligado à religiosidade, à filosofia de vida. Então, num outro encontro que eu participei como ouvinte, foi levantada essa questão, né, sobre a religião. E existe espiritualidade na religião. Então, peguei aqui o signo de Sagitário como esse espírito, né, essa parte espiritual que vem de uma religiosidade. Quando a gente fala do signo de Peixes, aí é uma energia diferente, que é uma energia, né, bem mais ligada ao espiritual, já que o signo de Peixes, ele fala do invisível, ele fala daquilo que não tem forma, daquilo também que, né, é um signo que não tem muitos limites, né, é a água do mar, né, do oceano, que é imensa, a gente não vê onde acaba, então também fala muito dos sonhos, até um pouco da ilusão também. Falando sobre as casas, que falam sobre pontos espirituais no mapa, são as casas principalmente de água, que são a casa 4, a 8 e a 12. Todas essas casas de água que a gente tem no mapa vão falar de movimentos internos nossos. A casa 4 vai falar muito do nosso movimento de emoção, de pertencimento a uma família, desse núcleo familiar. E aí, quando a gente tem o núcleo familiar, a gente tem, né, o que nossa família passa para a gente. E nesse sentido de espiritualidade, a religião que nossa família segue, como se conecta com a espiritualidade, tudo aquilo que a gente vai observando e agregando quando é pequeno, né? E que depois a gente pode mudar mais velho, mas que quando a gente é pequeno a gente está inserido, né, nas características daquela família. Quando a gente fala de casa 8, além de outros sentidos da casa 8, a gente tem também processos psíquicos, né? Processos de transformação. Então, a gente também tem esse, acredito eu, descobrir da espiritualidade que passa, né, por um processo de transformação daquilo que você acredita, daquilo que você pega para si mesmo. E, por último, a gente tem a casa 12, que é a casa que é natural do signo de Peixes. Então, é a casa que está muito conectada com a espiritualidade, né? Que é a casa daquilo que é invisível, a casa daquilo que faz parte do nosso inconsciente. Então, no nosso inconsciente pessoal, né, nossos padrões que a gente não adquiriu consciência ainda, mas também do inconsciente coletivo, aquilo que, né, a gente pega a partir do ambiente que a gente vive, do lugar que a gente vive. Então, é uma casa que também onde estão os segredos. E espiritualidade, para mim, tem muito esse sentido de que não é uma coisa palpável, né? É uma coisa etérea, é uma coisa que a gente não consegue pegar, não consegue medir, mas que está presente em cada um de nós. Então, para mim, a casa 12 é o ponto da espiritualidade, né? Onde a gente vê tudo aquilo que é segredo, que é invisível, mas que está presente. De planeta, eu separei aqui os planetas regentes dos signos de Peixes e de Sagitário, que são Júpiter e Netuno. Júpiter, novamente, né, trazendo aquela ligação com a religião, que Júpiter está muito ligado aos dogmas, à religiosidade, a ter uma estrutura onde se pratique, acho que eu posso usar a palavra pratique, a espiritualidade, né, onde você esteja em contato de uma maneira mais regrada, né, a partir do que aquela religião segue. E Netuno
que é o signo de Peixes, que vai estar completamente ligado com essa questão do espiritual, do invisível, aquilo que não tem limites e que se alastra. Depois de uma conversa que a gente teve aqui um pouquinho antes do webinar, eu vou inserir aqui a Lua também. A Lua também é um planeta de água, e por ela falar do nosso sentimento de pertencimento, das nossas emoções, eu insiro ela aqui como ponto espiritual, porque eu acredito que você exerce a sua espiritualidade, né? Que você expõe, cultua e segue, expressa sua espiritualidade de uma maneira que você se sinta segura, de uma maneira onde você se sinta acolhida, que são todos os atributos da Lua. E também de uma maneira onde você se sinta bem, né? Uma maneira onde você se sinta nutrida por aquilo que você está fazendo. Então, inserir a Lua aqui nesse lugar de espiritual que a gente se sente pertencente. Netuno, a gente se sente pertencente no todo, né? No acreditar que tem uma coisa além de nós, e aí a gente sabe que a gente está aqui pelo todo, né? Todos somos um, isso é uma coisa muito de Netuno. Quando a gente fala da Lua, é o sentimento de pertencimento pessoal, né? Aquilo que a gente sente no nosso coração, na nossa alma. Falando um pouco agora de trânsito, que eu acho que é uma parte muito interessante. Quando nós nascemos e a gente tem o nosso mapa natal, que é a foto do céu do momento que a gente nasceu, os astros, a gente tem aqui a foto daquele momento, mas os astros continuam andando, continuam girando e fazendo o que a gente chama de trânsitos. Então, isso que seria um trânsito astrológico. De acordo com que eles vão andando, eles vão fazendo aspectos com os planetas do seu mapa natal. Mas eles também vão fazendo aspectos entre si no céu, que fazem os acontecimentos aqui na Terra a nível mundial, principalmente, pelo que eu peguei aqui para falar com vocês. Eu quis trazer a passagem do Netuno em Peixes. Netuno está passando por Peixes desde fevereiro de 2012 e ele vai sair de Peixes e entrar em Áries mais ou menos em outubro de 2025. Essa passagem de Netuno em Peixes, como é o astro que é o regente do signo, a gente tem um peso ali pela regência. Então, tudo que ele vai trazer de acordo com a energia dele. Foi aquilo que eu falei, né? O astro tem a função e o signo tem a energia. Se os dois têm a mesma energia, já que o planeta é regente do signo, eles vão trazer aquilo intensificado, já que é a mesma coisa. Então, essa passagem, né, que está ocorrendo de Netuno em Peixes, deu uma aumentada, né, em todos esses assuntos de Netuno, que são a espiritualidade, né, por exemplo. Essa passagem, eu acredito que desde 2012 a gente tem escutado muito falar de espiritualidade, está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Presente também em forma de religião, né? A gente vê a Wicca voltando com mais força, o paganismo voltando com mais força, né? Se apresentando mais cotidianamente. A gente vê muito falar sobre intolerância religiosa, né? Como é importante se aceitar outros tipos de expressão religiosa e outros tipos, né, consequentemente, de expressão espiritual. Esses são assuntos que foram mais marcados durante esses anos. E, além disso, outros que também fazem parte de Netuno, que estão ligados com o tema espiritualidade, acho que indiretamente. Né? Que a gente teve também muito se falando sobre saúde mental,
né, sobre neurodiversidade. Se eu sou personal oraculista da minha mãe é minha personal psicóloga. Já fui buscar informação. Então, né, muitos têm se falado hoje sobre neurodiversidade, né? A partir de 2012 teve essa crescente sobre o que é diferente e como a gente agrega esse diferente, muito também sobre sexualidade e papel de gênero, né? A gente vê muito isso em alta, né? Como a gente consegue agregar, ser tolerante, principalmente nas questões de gênero, nas questões de saúde mental. A gente vê um boom também de pessoas, principalmente jovens, né, com depressão, que é uma coisa muito característica de Netuno, que Netuno, por ter essa conexão com a ilusão e com os sonhos, ele também tem essa conexão com a depressão, com esse estado de melancolia. E também uma curiosidade interessante é que Netuno é um planeta que rege os hospitais. Então, né, tem esse pé na saúde e na medicina. Então, a gente se vê muito falando sobre isso hoje e muito também buscando como falar sobre isso, né, como ajudar as pessoas que estão com esse tipo de, não sei se posso falar a palavra dificuldade, mas assim, que estão nesse estado, né? E que precisam de apoio. A gente também tem a indústria farmacêutica, né? Tá ligada à medicina e também à farmácia, buscando esses novos tipos de medicamento, né? Umas coisas que a gente pensa estão ligadas ao imaginário, né? Ah, se juntar isso com isso, a gente consegue fazer um remédio para tal coisa. Então, também está ligado tudo isso, essa passagem de Netuno em Peixes. E também uma questão que, para mim, é séria, que eu acredito que seja de drogas e alcoolismo. São coisas que também estão ligadas a Netuno pelo escapismo. Se Netuno está ligado muito à ilusão e a sonhos, ele também está ligado um pouco a esse fugir, a esse escapar da realidade. E é um momento que a gente tem que pesar, né? Até onde a gente tem que viver os sonhos e até onde a gente tem que ter o pezinho na realidade. E, né, a gente vê muito essa crescente, viu, né, nesses anos, essa crescente de uso de drogas e abuso de álcool. E, bom, eu, pela minha, pela minha idade, vi muito isso, né, entre grupos de amigos, né, entre pessoas jovens. E tudo isso intensificado com essa passagem de Netuno em Peixes. Passando agora para outro trânsito, a gente acabou de entrar um trânsito que foi Saturno, ele entrou em Peixes no mês passado, em março de 2023. E ele vai ficar em Peixes até fevereiro de 2026. Então, durante esses 3 anos, mais ou menos, a gente tem essa junção da realidade, que é o Saturno. Saturno, ele é um planeta que ele tá, a função dele, né, o atributo, é a realidade, é a construção, é aquilo que é sólido, que é visível, que é matéria, aquilo que a gente pode pegar. Então, essa passagem por Peixes, que é um planeta quase, que é um signo, perdão, de energia quase oposta a essa, né, que fala de invisível, que fala de ausência de limites, enquanto Saturno é o completo limite, com essa passagem, com esse trânsito, eu acredito que a gente possa ver mais essa estruturação da espiritualidade, querer trazer para esse sentido um pouco mais palpável, no sentido de o que eu acredito e o que eu faço que é palpável, como
exercer espiritualidade acendendo uma vela, fazendo um culto. Então, trazer um pouco mais para o terreno a espiritualidade, né? Até essas questões todas que eu comentei de Netuno, né? Trazer isso para o que é matéria, para o que é o real e para o que a gente pode lidar a partir desses limites. Então, a gente tem também esse trânsito que traz um pouco a manifestação, né, a materialização daquilo que necessita de devoção, né? A gente tem o sustento dos sonhos e a espiritualidade na prática com esse trânsito. Agora que eu já falei bastante, falar um pouquinho sobre o ano lunar, né? Quando eu peguei mais essa parte, eu trouxe a parte prática. Uma coisa assim que eu acho muito interessante é esse projeto nascer agora em 2023, né, o projeto de vocês, sobre espiritualidade, né, com esses trânsitos que estão passando no céu de Netuno e de Saturno, né, que foi quase uma canalização desses trânsitos, né, que vocês fizeram para nascer esse projeto. Então, achei muito bonito e também foi por isso que eu quis falar um pouco mais desses trânsitos. Voltando para o ano lunar, eu trouxe um pouco a parte mais prática do que é um ano lunar, né? Quando a gente fala de ano lunar, a gente fala de um ano que é baseado no calendário lunar, né? Um ano que é composto por lunações e que essa lunação a gente tem 12 lunações que formam um ano. Esse movimento, né, das lunações, uma lunação sempre acontece quando se entra numa lua nova. Então, sempre que tem uma lua nova, tem uma lunação, e aí essa lua que está nova vai passar pelas outras 3 fases, né? Crescente, cheia, minguante, e aí quando chegar a nova, vai se começar uma nova lunação. E quando nós temos esses 12 movimentos, que costumam ser um em cada signo, mas não sempre. Não sempre se completa um ano lunar. Eu peguei essa parte mais prática, mas depois de conversar, né, e antes do webinar, e ver que a curiosidade estava sobre um ano regido pela Lua, quando a gente fala de uma coisa ser regida pela Lua, a gente está falando desse lugar de acolhimento, de pertencimento. Então, um ano regido pela Lua é um ano onde a gente olha para essas questões, né? Um ano onde a gente tem essa energia mais voltada para o olhar dessas questões de pertencimento, de família, de emoções, de, de emoções assim também, de ganhar consciência sobre suas emoções, mas também, no caso, como estava falando antes, né, de ter olhar para suas emoções e perceber que se você tiver com alguma questão, né, não olhar para isso e buscar apoio, que Lua também fala muito de apoio. É ir buscar apoio, buscar ajuda, né, seu círculo de apoio. Então, é um ano que está voltado para essas questões quando a gente fala de ano regido pela Lua. E agora que eu já falei pra caramba, queria perguntar para vocês se vocês já fizeram uma leitura de mapa natal, se tem alguma dúvida ou curiosidade que queira falar sobre tudo que eu falei.
E se vocês sabiam que dava para ver tudo isso com a astrologia, né? Ver o momento, ver o mapa natal, como é? Eu posso pegar a palavra, Mari? Mariângela? Pode? Pode. Eu queria só, Mari, tirar uma dúvida, porque assim, é minha personal oraculista, minha personal astróloga, sim, mas é muita informação. Então tem horas que eu me perco, eu tenho que perguntar de novo. Ela fala, mãe, já te falei isso. E eu fiquei pensando aqui, quando você estava falando da questão dos fármacos, né? Falando de Netuno ligado à medicina, ligado aos fármacos, e você falou dessa coisa de muitos medicamentos, e muita preocupação, né, com esse desenvolvimento e tal. E aí eu me lembrei que quando você fez um trabalho das emoções, você falou da lua de luz e sombra. A gente pode considerar que seria também um lugar meio luz de Netuno. É, a gente vê também uma ampliação no aspecto de busca pelas medicinas mais naturais, uma ginecologia natural, pelas terapias integrativas, coisas que estão paralelas aos usos de fármacos, né, mais, como é que eu digo? Fugiu a palavra, né? Medicamentos naturais, né? Se isso também tem a ver com o lado de Netuno, se a gente pode considerar que Netuno, enquanto luz, traz a gente para esse espaço também de busca mais orgânica, de se cuidar, de se tratar, e por isso um aparecimento mais, um foco maior nesses últimos tempos em terapias naturais, enfim. Então, quando a gente fala de Netuno, já que a gente está muito ligado a esse lugar de, de fantasia, né, daquilo que a gente cria, para mim ele não está muito ligado ao que é natural no sentido de farmácia natural, né? De medicamentos que são mais naturais, como o caso do floral, assim como outros fármacos que são mais naturais. Netuno, para mim, está mais ligado a essa manipulação da indústria farmacêutica, e a gente tem outros planetas que estão mais conectados com o que o que vem do natural, né? O que vem daquilo mais da Terra, como Mercúrio está ligado aos dois, né? Que é regente do signo de Virgem, então está bem ligado àquilo que é usado naturalmente, né? Aquilo que colhe e planta. E, e aí eu acredito que outros trânsitos falem mais sobre essa crescente de usos de medicamentos naturais. Eu, pessoalmente, não vejo essa questão muito ligada ao Netuno. Então, Mari, você fala, né? Você pergunta sobre o mapa, né? Eu já fiz o meu mapa, mas assim, confesso que na época eu compreendia muito pouco sobre a importância, né, desse acesso como uma ferramenta de autoconhecimento. Me trouxe muita informação interessante que eu vi eu manifestando depois, algumas coisas que na época eu nem manifestava ainda, mas que depois eu me vi manifestando. E eu fiquei pensando assim, não só no mapa, né, ou na astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento, mas muitas outras, né, ferramentas, como, por exemplo, conhecer o seu eneatipo, o eneagrama, e tantas outras ferramentas que te traz um perfil, uma identidade, né? Te traz os teus pontos fortes, os teus pontos fracos. E muitas vezes, assim, você falou no início, né? Às vezes a astrologia, pela grande maioria das pessoas, acaba sendo vista como aquela coisa, o horóscopo do dia, deixa eu ver aqui, deixa... E quando é algo tão mais profundo,
E eu não sei como você vê, mas assim, como, como uma ferramenta de autoconhecimento, eu percebo a possibilidade de, ao você acessar o seu mapa de nascimento, você poder fortalecer as suas forças, né? Aquilo que o teu mapa de nascimento traz, e daquilo que ele traz, né? Que são tuas fraquezas, talvez, eu não sei nem se o termo que eu posso usar seja esse, que você possa estar olhando, né? E que você possa estar usando ferramentas para superar e que o mapa não venha como algo dado, determinante, pronto, tipo assim, né? Gabriela, eu nasci assim, você sempre é assim, né? É isso, é assim mesmo que você imagina? É, então, Mari, quando a gente estuda, né? Principalmente a minha professora, ela falava muito isso, que o mapa ele é determinante, que você nasce com aquilo e vai morrer com aquilo. Só que depois que eu fui entendendo que quando ela falava isso, não era tipo você vai ter essa característica para sempre. Porque um planeta, ele tem inúmeras funções, inúmeros atributos. Você vê que quando eu falei muito aqui de Netuno, falei tanto de sonho, ilusão, como escapismo. Então, se você tem conhecimento do seu mapa e percebe, por exemplo, que Netuno é um planeta forte, e aí você começa a adquirir consciência, né, sobre aquilo que está presente em você, porque eu acho que tudo vai partir desse ponto que você ganha a consciência sobre aquilo, né, sobre os seus padrões. E aí, se você vê que você tem esse planeta forte no seu mapa, você vai ver que ele tem diferentes atributos. E que aí você pode usar, você pode se trabalhar seus padrões para usar ele de uma forma. Tenho esse sonho que vem a partir daqui, tenho essa capacidade criativa e capacidade imaginativa que vem desse Netuno forte que eu posso usar, ou então você tem minha professora, ela é bem grosseira no modo de falar. Então, ela falava que é assim, que é usar mal, né? Ela fala bem nesse termo, assim, mais grosseiro. Eu não vejo como usar mal, mas eu acho que, assim, se você não tiver consciência daquilo que você pode usar no nível que te faça bem, né? Que seja melhor para você, se você não tem esse tipo de consciência e tiver um Netuno forte, você pode usar ele no sentido de escapismo, né? Ai não, isso aqui é demais para mim, não quero, vou embora, né? Vou fazer outra coisa para sair dessa situação, sair desse mal-estar que tal coisa me causou. Então, tem esse lado de você nascer com essa configuração astrológica, mas a partir do momento que você olha para ela, você poder ter consciência da maneira que você utiliza essa configuração astrológica. Claro que é tudo um processo, né? Se você começa, vou olhar para esse ponto aqui do mapa. Aí você começa, né? Não, estou usando de uma forma que está me fazendo bem. Aí daqui a pouco você volta, pode voltar para o padrão que já não te faz tão bem, né? Mas a configuração está ali e ambos são atributos do planeta. Sobre o horóscopo, o horóscopo ele é uma coisa muito abrangente, né? Então, ele é baseado no passar do Sol, né? Horóscopo, Sol, horas. E aí, com o passar do Sol nos signos, e aí como é que, por exemplo, agora o Sol está em Touro. Como é que a passagem do Sol em Touro vai influenciar quem tem Sol em Áries, quem tem Sol em Libra, quem tem Sol em Escorpião? Então, essa isso fica tudo muito genérico, né? Porque você não tem só o posicionamento do seu Sol no seu mapa natal. Você tem o posicionamento de todos os 10 planetas. Então, e às vezes o seu Sol pode fazer um aspecto com o outro planeta. E aí fica muito abrangente, né? Aquela coisa de você vai ter sorte hoje, ou então isso não vai sair muito bem.
e sendo que, na verdade, tem uma questão aí que para fazer um horóscopo que te seja mais certeiro, precisaria olhar o seu mapa todo. Tem uma pergunta aqui da Bruna para Mariana. Aliás, Poderia. antes de falar a pergunta, lê o que ela colocou, a Bruna colocou antes. Fala. Eu vi. Você Fiquei viu? encantada com todo o conhecimento que foi passado. Não sabia de muita coisa. Obrigada. Aqui. Eu não tinha visto, desculpa. Ah, ela pergunta aqui, não sei se você já disse, mas poderia me falar mais sobre o que te levou a querer buscar mais sobre a astrologia? Digo, o que mais te encantou nesse universo? Então, não cheguei a falar sobre isso no começo, né? Falei só com as meninas, né? Com as moças aqui, maravilhosas, que me convidaram sobre isso. Eu, eu lembro que quando eu era, assim, menor, mais nova, eu vi uma revista da Capricho que tinha um tarô para recortar. Aí, quando eu vi isso, eu fiquei, mãe, o que é um tarô? Aí ela me falou, eu falei, eu quero. Aí ela, você quer? Eu falei, eu quero. Aí ela me deu. E assim comecei, né, a olhar mais para esse lado holístico, né, esse lado mais místico, ocultista. E depois de um período mais difícil na minha vida, minha mãe me falou, por que que você não vai buscar de novo, né? Porque esse tarô, ele veio quando eu tinha uns 15 anos, talvez. E aí eu tava naquela época, né, acho que foi mais nova, mas estava naquela época, né, de escola, e aí quando veio o ensino médio, veio muito assim, tem que estudar, e acabei deixando o tarô de lado. Depois desse momento, minha mãe me sugeriu a voltar a olhar para esse meu interesse, e aí eu encontrei a minha professora, a Ana Maria, né, que já minha mãe já tinha ido se consultar com ela, então falou, por que você não busca a Ana Maria? E aí, quando eu encontrei Ana Maria da Costa Ribeiro, eu fiz um curso de runas, que era uma coisa que me gerava muita curiosidade, e que eu, assim, foi só no sentir. Falei assim, eu acho que eu quero fazer isso aqui, acho que vai ser bom. E me apaixonei. Sou apaixonada pela mitologia nórdica, pelas runas. Só que a minha professora, como astróloga, toda a aula falava de astrologia, toda a aula. E eu ficava assim, meio indignada, que eu ficava assim, cara, eu vim aqui pra gente falar sobre runas. Não quero que você fale sobre astrologia, porque tinha muito essa visão de astrologia como superficial, né? Essa coisa muito que a gente vê na internet, que a gente lê no horóscopo. E aí falava, não quero. Só que ela falou tanto, que eu falei assim, gente, será que isso é um sinal? Não é possível. E aí, durante um dia de prática com as runas, eu resolvi perguntar, né, para esse oráculo. Perguntei, se eu devia fazer o curso de astrologia, e as runas falaram, vai fazer. E aí, eu fui no ano seguinte, né, iniciei o curso de astrologia, terminei esse ano, e me encantei, né? O que me atraiu e me encantou foi muito essa visão aprofundada, essa visão de que nós somos muito mais do que nós imaginamos, né? Cada ser é muito mais do que se pode imaginar. E essa me deu essa visão sobre que cada pessoa vai ter seu mapa e vai expressar ele de uma forma, né? Eu senti que estudar astrologia me deu essa consciência sobre o outro, né? Me deu essa consciência sobre ele tem essa energia porque tem tal planeta em tal signo. Então tá tudo bem. Não tem como eu querer que ele tenha uma energia de outro signo. Não faz parte dele, né? Então não faz parte dessa pessoa. Então me deu muita consciência sobre isso e foi o que me encantou poder olhar com esses outros olhos para as pessoas e até para mim mesma, né? Perceber coisas no meu mapa natal que assim, nossa, é por isso que nesse momento eu fico mais assim,
por isso que em outro momento eu fico mais assado, tenho esse planeta forte, por isso que tenho esse tipo de pensamento, por isso que funciona dessa maneira. Então, foi isso. Mari, eu estou assim morrendo de vontade de dar de presente para as minhas netas que acabaram de nascer o mapa astral delas. E daí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, sabe? Os pais, de repente, conhecer esse mapa natal dos filhos, qual né, a importância disso, como que isso pode contribuir para que, de repente, esses pais consigam olhar para esses filhos com esse olhar mais acolhedor, né, mais compreensivo. E fala um pouquinho disso aí. Mari, esse foi um módulo da astrologia, o último que eu estudei, astrologia pedagógica, que foi assim um dos que mais me encantou, porque eu acredito que todos nós temos certas expectativas, e aí quando tem uma criança envolvida, a gente tem as expectativas sobre aquela criança, né? Como deve se comportar, o que deve fazer. E aí conhecer o mapa, né? Os pais conhecerem o mapa daquela criança, eu acredito que gere o conhecimento sobre aquele ser, e aí você consegue pensar, né? Não, se essa criança, por exemplo, nasceu com o Sol em Áries, ela vai ser uma criança com uma energia assim de fogo, uma energia de impulso. Então, não tem como falar, fica quietinha aqui sentada no sofá. Não, vai ser uma criança que vai querer pular no sofá, pular na janela. Então é uma criança que você tem que dar atividades, né, para ela poder usar esse impulso de energia de uma forma que seja saudável, né, que não seja querendo pular no sofá e se machucar, mas, né, de uma forma de vamos fazer uma atividade física, né, vamos, sei lá, futebol, luta, que Ares também, né, esse signo que é ligado a esse deus da guerra. Então, uma luta é sempre muito interessante, né? Um esporte para crianças de Sol em Áries. E aí, ter esse conhecimento e direcionar essa pessoa, essa criança, né? Para mim, ao mesmo tempo que você está fazendo ela explorar coisas que são naturais para ela, é também, ao mesmo tempo, você não inibir o que é natural para ela. Porque se você pega essa criança de Sol em Áries e fala para ela, fica sentada quietinha, aquilo vai doer, né? Que ela vai falar assim, não, eu quero pular, eu quero correr. Então, para mim, os pais conhecerem o mapa das crianças tem esses dois sentidos: explorar aquilo que é natural e permitir que a criança seja ela mesma, permitir que ela expresse o seu melhor, né? Não querer inconscientemente e sem querer fazer com que ela seja aquilo que ela não é. Uma Eliane, coisa que eu queria perguntar é Mercúrio retrógrado. Fala-se muito sobre ele. Eu, eu acho que é muito, assim, meu ponto de vista, eu vejo muitas pessoas usarem isso como muleta para acabar com uma semana, acabar com 15 dias da vida dela, achando que tudo é culpa do Mercúrio retrógrado, não dá paz para os outros e nem para si mesmo, e não procurar. Então, assim, eu vejo alguém super estressado pondo a culpa no Mercúrio, enquanto que o outro vivendo ao lado, no mesmo lugar, na mesma casa, está na maior paz. Então, não tem nada a ver com o Mercúrio retrógrado, é você. Tá aí dentro a sua luta, né? Eu vejo assim. Mas eu vejo muita gente fazendo textões na internet falando sobre isso, influencia muito, porque eu conheço clientes que me procuram com medo já, querendo se tratar antes de chegar, porque não quer passar pelo aquele período. Falou, para, não é bem por aí, né? Então, assim, você que entende, né?
né, perfeitamente sobre isso. Me fala um pouco se eu estou muito errada, se a minha visão está totalmente fora, porque é o que eu sinto, né? Porque eu nem percebo passar os Mercúrio retrógrado. Eu vou saber, já foi, e eu estava lá de boa, entendeu? É isso. Nossa, eu até fico um pouco espantada, porque assim, eu sei que tem um movimento muito grande, principalmente na internet, de Mercúrio retrógrado, acabou, já era. Mas eu não imaginava que vinham pessoas buscando uma solução para aquilo que nem aconteceu. Assim, me surpreende. Então, a gente tem aquilo que eu estava falando, né, dos trânsitos dos planetas, do caminhar deles pelo céu, né, que acontece agora, né, está acontecendo, aconteceu e vai acontecer. E Mercúrio, ele é um planeta que é colado no Sol. É um planeta mais próximo do Sol e que no mapa não vai ficar distante dele, né? Ele tem um grau certo que eu não vou te saber dizer agora, mas assim, se o Sol está num signo, ou Mercúrio vai estar nesse mesmo signo, ou no comecinhozinho de um, ou no finalzinhozinho do próximo, né? Nunca vai estar longe do Sol. E os luminares, né, que são o Sol e a Lua, eles não ficam retrógrados, mas todos os outros planetas ficam. E eu vejo muito forte essa coisa do Mercúrio retrogradar, né? Porque assim, os outros planetas também têm esse movimento, mas quando é Mercúrio, parece que a internet fica louca. Não sei se é porque tem a ver, Mercúrio tem a ver com a comunicação, com os veículos de comunicação, então acho que é por isso que tem um peso maior nesse meio. Mas aí ele retrograda para não se distanciar tanto do Sol, né? Para ele conseguir ficar nesse limite dele de distanciamento. Então, essa retrogradação é só esse movimento para ele não ter essa distância, né? Faz parte do movimento natural de todos os planetas. E, bom, eu já estudei duas visões diferentes sobre isso. E é meio difícil falar sobre isso, né? Porque vem uma carga forte do imaginário coletivo, né? E a minha professora mesmo de astrologia, ela, como eu falei, ela é mais grossa na maneira de falar, e ela fala que isso tudo é bobagem, né? Que é besteira e que é só esse movimento do planeta e que isso. E eu já estudei também, já vi outras pessoas com outra visão sobre astrologia, que falam que Mercúrio, quando retrograda, que faz esse movimento contrário, teria esse lugar de ficar um pouco assim mais difícil a comunicação, né? Não ser tão fluida, já que ele está fazendo um movimento que seria contrário, né? Estaria andando para trás. Eu acho que isso aí começa a entrar um pouco no crer de cada um. Mas, por exemplo, se o Mercúrio está retrógrado e nasce uma criança, essa criança que nasceu, eu tenho Mercúrio retrógrado no meu mapa natal. Isso quer dizer que a pessoa que nasceu com essa configuração vai ter uma comunicação truncada pelo resto da vida? Sabe, eu acho que começa a entrar nesse tipo de questionamento. E, e não, não é pelo Mercúrio retrógrado que uma pessoa vai ter uma dificuldade na fala. Vai ser por um aspecto, vai ser aspectos são linhas que ligam planetas e essas linhas elas podem ser azuis ou vermelhas, fazendo aspectos harmônicos ou desarmônicos. E aí, num aspecto vermelho de Mercúrio com outro planeta, pode gerar essa dificuldade, né, na fala, na expressão. Mas um Mercúrio retrógrado, para mim, não não é isso tudo que a gente vê na internet, né? Se tiver alguma questão de comunicação, porque as pessoas colocam muito isso, vai ser uma época onde a comunicação não vai estar boa, onde os aparelhos né, celular, computador, aparelhos eletrônicos não vão funcionar direito. E eu não vejo dessa forma, eu acho que são trânsitos diários que estão acontecendo no mesmo momento que o Mercúrio, e que pode ser porque o Mercúrio voltou, fez esse trânsito, mas assim, não é ele sozinho. Vai ter um trânsito ali
com outro planeta, que vai dar essa dificuldade, que vai dar esse momento de meu Deus, nada tá funcionando hoje, sabe? Não sei se me fiz muito clara, mas assim, essa é a parte que eu acredito, sabe? De não ser somente o Mercúrio retrógrado. Sim. Obrigada. Então, assim, pessoal aí, gente, quem quer aproveitar esse momento aí e fazer alguma pergunta para Mariana, o momento é esse. Eu quero. Mariana, eu fiz meu mapa há muito tempo, né? Logo depois da faculdade, eu estava muito perdida, e aí eu acabei fazendo o meu mapa, e foi o primeiro instrumento de autoconhecimento que eu tive contato, né? E ele me baseou para me escrever meu projeto de vida, né? Foi algo assim muito bonito. E aí hoje eu queria até te agradecer porque eu cheguei aqui tão assim cansada, eu estava cansada assim energeticamente, estava bem cansada. E agora não, agora eu sou bem desperta. E o quanto, né, que essas ferramentas de autoconhecimento, elas se cruzam, né? Hoje você me deu um presente que, quando você falou, né, o mapa, ele é uma carta de amor do universo, né? E realmente ele é, né? E aí, como eu gosto muito dessas ferramentas de autoconhecimento, então, quando você vai para a numerologia, a gente fala que os números que você recebe são um presente dos seus pais, porque eles que escolhem o nome, né? E quando a gente vai para o Enneagrama, né, aí a gente já coloca assim, né, que tudo aquilo que você recebe, né, enquanto criança, para construir, né, essa personalidade, é um presente também, né, da sua família, né? Eu acho que é bem isso. E eu acho que a astrologia, quando ela é vista profundamente, ela é um ótimo instrumento. E isso eu sou assim, é palpável para mim, né? E aí eu fui cruzando as informações, né, conforme você foi falando, porque assim, eu sou Sagitário com ascendente em Peixes. Na numerologia, meu número de alma é o 7, né? E o meu eneatipo é o 2, que é o ajudante, né? Então, assim, parece que as coisas vão cruzando e que não tem como você fugir. Eu não lembro muito bem, mas eu lembro quando eu fiz meu mapa, eu fiz com uma professora e ela falava assim, olha, eu me formei como serviço social, eu trabalhei como assistente social durante 30 anos, né? E aí ela olhava e falava assim, Netuno estava num lugar que, assim, ela falou assim, pessoas que têm Netuno nesse lugar têm que trabalhar com pessoas. Você veio para trabalhar com pessoas, né? E eu achei, e conforme você foi falando, eu fui pensando, falei assim, gente, olha como vai cruzando, né? E tudo levando, convergindo para um mesmo caminho, né? E que quando você tem consciência, né, você consegue realmente chegar ao seu propósito, né? Eu acho que é o seu propósito de vida, né? Então, eu só queria dar esse adendo, que eu achei que, como cruza. Muito bonito você falar isso, porque é isso. São uma sincronicidade da vida, né, que vai mostrando, não importa o meio de autoconhecimento que você busque, você vai chegar no mesmo lugar. Eu também já fiz meu mapa numerológico e é muito curioso a gente cruzar as informações, né? Como estão ali no mesmo lugar, como se complementam, como trazem o entendimento de você que vai chegar em você mesmo, né? Vai chegar na sua unidade. E eu acho isso muito bonito. É muito. Eu acho bonito a gente ver essa unidade nossa como ser, né? A partir de todos esses meios de autoconhecimento e como a gente vai chegar no mesmo lugar. Se a gente, né? A gente recebeu esse nome, a gente nasceu nesse dia, nesse horário, no ano que nasceu, porque sim. E aí, o que a gente buscar, seja
eneagrama, numerologia, astrologia, a gente vai chegar naquele momento, naquilo que era para ser, naquilo que somos nós. Bem, É bem isso. Muito legal, Rô, né, esse fechamento que Mari deu. E eu fiquei aqui me lembrando de que não, eu estou com minhas duas aqui, né? Mari, na época, estava trabalhando, a gente com o nosso mapa, naquele trabalho com mulheres, e Rô fazendo o meu Enea Coach, né? Com o Enneagrama. E, nossa, eu trazia para as duas, como que se articulavam. Eu ficava impressionada, né? E isso é muito legal, porque, sabe, às vezes aquilo que parece etéreo, sutil, que às vezes a gente fica, será? Né? Será? E de repente você vê validado por várias, né, ferramentas, instrumentos de autoconhecimento, você faz assim, será não? É, né? E foi muito bonito na época, quando eu fiz a articulação, né, do meu eneatipo 9 com com o trabalho que você fez. Muito legal. Fico feliz. Quem mais gostaria de tirar alguma dúvida? Fazer algum comentário? Tem algo? Tem algo que você queira complementar, Mari? Eu acho, eu esqueci de ler no começo, mas eu acho que eu vou, para a gente fazer esse fechamento, né? Quando a gente fala, né, que cada mapa natal é único, por uma dessas sincronicidades, minha mãe mandou um texto hoje que eu falei, nossa, é isso que é, né, cada pessoa ser única nesse sentido. Aí é bem curtinho, acho que eu vou fazer essa leitura para vocês agora, se tiver tudo bem. O mundo. Um homem da aldeia de Neguá, no litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus. Quando voltou, contou. Disse que tinha contemplado, lá do alto, a vida humana, e disse que somos um mar de fogueirinhas. O mundo é isso, revelou. Um montão de gente, um mar de fogueirinhas. Cada pessoa brilha com a luz própria entre todas as outras. Não existem duas fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes e fogueiras pequenas, e fogueiras de todas as cores. Existe gente de fogo sereno, que nem percebe o vento, e gente de fogo louco, que enche o ar de chispas. Alguns fogos bobos, não alumiam nem queimam, mas outros incendeiam a vida com tanta vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar. E quem chegar perto, pega fogo. Eduardo Galeno, O Livro dos Abraços. Eu achei que esse texto foi de uma sincronicidade muito bonita, porque é isso, né? Cada um vai ter a energia dos signos com mais ou menos intensidade, né? Pessoas com signo de fogo vão arder um pouco mais, pessoas com signo de água vão ter uma fogueira assim mais amena, mas que queima também, e aí achei muito bonito. E aí trazer aqui para lembrar vocês que o mapa de vocês são únicos. E Mari, acho que você está mutada. Parabéns, Maria. Marimô e Marimar. A gente chama elas de Marimô e Marimar. Que legal. Então, Tá honrando a rede, viu, Mari? Tá honrando a oi? rede. Mari tá honrando a rede hoje, porque foi Simone que compartilhou esse texto.
e a gente sabe que as coisas preciosas vão. Ela compartilhou o texto, não no grupo, mas comigo, e eu compartilhei com os meus filhos, para eles não esquecerem que eles são fogueiras preciosas e saber como eles impactam o mundo. Todos somos, né, Rê? Todos somos. Muitas vezes nos esquecemos disso, mas todos somos, né? Se a gente olha para essa luzinha aqui interna, aquela com a qual nós aportamos nesse planeta, todos somos, né? As camadas que vão sendo jogadas sobre nós ao longo da vida é que vai, às vezes, mascarando essa luzinha, né? E daí a gente vai esquecendo que somos ela. Então, Mari, super agradecemos, né, a sua contribuição aqui com o nosso projeto. Aliás, temos as 3 mulheres poderosas que já contribuíram aqui com o projeto, estão aqui, né? Renata, que foi a primeira, depois Judite, agora Mari, e assim, me encanta muito. Eu não sei se é assim, o fato de eu ter lidado muito com jovens em processo de formação, né? Durante muitos anos da minha vida, me encanta muito quando eu vejo um jovem, né, uma pessoa jovem como o Mari, se apropriar tanto de um conhecimento, muitas vezes até não validado socialmente, né? E ela está aí abraçando esse projeto de vida e seguindo adiante com fé e força. Me encanta ver essa coragem. Me encanta ver essa coragem, Mari. Parabéns por sua coragem. E a gente torce muito para que você brilhe aí, auxiliando muitas pessoas com essa ferramenta poderosa que você traz e com esse conhecimento tão lindo, vindo de uma pessoa tão jovem, né? Então, uma gratidão também a todas as pessoas aqui presentes. E eu gostaria, Eli e Rô, quer colocar algo antes da gente? A gente sempre, dentro desse projeto, a gente sempre está fechando com uma sintonização rápida para a gente, né, sair daqui livre, leve, solto, em conexão com essa essência nossa. Mas antes, deixar as parceiras se colocarem. Eu sou só gratidão por esses momentos especiais, né? Eu acho que a gente sempre, essas trocas que a gente faz, né? Elas sempre proporcionam para a gente momentos de gratidão e de evolução, né? A gente sempre acaba aprendendo com o outro, né? E, Mariana, gratidão. Você me fez lembrar de muitas coisas passadas no meu mapa, né? Preciso achar ele. Ele tá tão amarelado. Eu preciso achar ele. Mas gratidão. Eli, Também sou muita gratidão por mais essa noite maravilhosa. E eu, tanto quanto a Rô, falei para a Mari, né, em off, antes de começar, Mari, hoje eu vou ficar quietinha porque eu não tô bem. Aí, nossa, eu até esqueci que eu não tava bem, tô ótima. Então, assim, né, como é bom a gente estar nessa egrégora maravilhosa, né? E onde uma ensina, a outra aprende, absorve e troca e compartilha. É muito maravilhoso a gente ter essa chance de se fazer melhor e fazer o outro melhor. Então, sou só, né, gratidão mais uma vez pela Mariana ter aceitado o nosso convite, maravilhosa, linda, e a mãe ali babando com o sorrisão aqui, que eu achei tão linda. Eu fiquei só olhando ela, botando coraçãozinho, super apaixonada. Amei. Muito amor, né? Muito amor. Tá muito Obrigada, gente. óbvio. Sim, Obrigada e a todos muito vocês. óbvio, né? Eu não sei se Mari chegou a falar que assim, eu tô babando aqui,
Eu acredito que seja a mesma posição do pai dela, que acho que pela primeira vez está assistindo uma exposição dela. Então, acho que muito legal também nessa egrégora tão poderosa ter aqui esse momento, né, de compartilhamento coletivo. Então, acredito que ela recebeu uma nuvem aí bem carregadona de amor aqui, parental. Dupla bênção, é isso mesmo, pai e mãe. Verdade, quando ela falou, ah, é o meu pai, e a Renata já tinha entrado, eu pensei na hora, eu falei, nossa, que abençoada ter os dois aqui com ela. Pensei na hora. Lógico que entra sempre, né, aquela consteladora que vive em mim e já vê todo o sistema. E eu achei lindo, então, maravilhosa. E tanto que eu fiquei, né, que me chamou a atenção o olhar da Renata, o sorriso dela o tempo todo, coisa linda. Parabéns, gente. Beijos. Então, os nossos encontros estão ficando gravados e estão lá no meu canal do YouTube. As meninas também estão colocando, acho que Ru, né, está colocando também no dela, na playlist dela. E queria dizer que todas as nossas convidadas na descrição do vídeo tem lá os contatos. Os contatos de Judite, os contatos de Renata e agora também os contatos de Mariana e os nossos também. Então, fiquem à vontade para acessar no individual aquela em que o trabalho ressoa em você. Gratidão. Então, vamos fazer o nosso alguém ainda, a gente quer colocar. Então, Rosália colocou aqui. Agradeço o convite e de ter a oportunidade de obter esses conhecimentos que eu desconhecia. Boa noite a todos. Grata, Mari. Grata Queria duplamente. só agradecer a Mariana, foi muito lindo. Muito obrigada. Gratidão também por estar aqui, Amélia. Muito bom. Então, gente, vamos fazer um movimentozinho final agora, né? Para a gente fechar. Então, vamos fazer uma respiração profunda, entrando em contato, né, com essa essência. Entrando em contato com a nossa respiração, essa expressão de vida, né? E de morte. Essa expressão da nossa passagem por esse planeta. E quando nós fazemos esse movimento com consciência de respirar profundamente, ou simplesmente de observar a nossa respiração, nós podemos sentir a potência que esse movimento entre o que está dentro e o que está fora de nós é capaz de integrar. Nós podemos sentir a potência também desse movimento consciente da respiração sobre o nosso próprio corpo, de como é possível sair de uma situação de estresse, de não estar muito bem no dia, de estar sentindo uma dor física ou emocional, do quanto que a nossa respiração é uma ferramenta poderosa para nos ajudar e nos apoiar a sair desse lugar. Então, por alguns instantes, observe a sua respiração.
direcione ela para o seu cardíaco e sente essa conexão com a sua essência, com o momento em que você aportou nesse planeta, com o momento do seu nascimento. E não importa que você conheça ou não o seu mapa natal, apenas se conecte, apenas sinta a sua conexão com a Lua no momento do seu nascimento. Volte lá atrás e sente essa conexão com essa Lua. Essa Lua que te coloca no lugar de expressar as suas emoções, e a partir dessas emoções, a forma com que você se relaciona consigo e com o outro, consigo e com o mundo. Se conecta com essa lua do seu nascimento e sinta o acolhimento daquele momento. E sinta o desejo da sua alma de se conectar com a sua espiritualidade naquele momento. E de como você vem expressando essa espiritualidade em sua vida. Cada um ao seu modo, sem regras, sem dogmas, regido, uma espiritualidade regida pela sua essência. E agora podemos retornar, fazer uma respiração profunda, nos conectar novamente com aqui e o agora. Abrindo os nossos olhos. Trazendo todos sentir as emoções que vieram nesse momento. Gratidão por todos vocês aqui presentes. Então, eu estive no meu nascimento na hora, e conforme você foi falando, parece que eu nasci de parto normal, sentada. Então, parece que eu fui para lá, você falando, e eu fui para o parto mesmo, e eu lá sentadinha, olhando para fora, e aí parece que eu ouvi até a Mariane falando da lua. Eu falava, nossa, como será que está lá fora? Porque essa semana minha mãe falou que eu não queria sair de jeito nenhum.
Eu não queria nascer. E aí foi como se eu me visse lá dentro do útero, né, ali no canal de parto, pensando, ai, que lua será que está lá fora? Foi muito engraçado a sensação, querer saber que lua estava lá fora. Foi muito legal, foi muito legal. Obrigada, gratidão. Gratidão a você por partilhar, Ju. Alguém mais? Ok. Então, um beijo grande, gratidão, presença de todos vocês aqui. E